Sabe aquelas aventuras de RPG que tem mistério, investigação e acaba ficando travado? Parece que não avança de jeito nenhum? Vou te dar nesse vídeo uma super dica para você acabar com isso. Eu tô falando da regra das 3 pistas. Funciona praticamente para toda e qualquer mesa de RPG e mudou o jeito como eu mestro as minhas mesas. Eu sou o Theory, psicólogo e mestre de RPG e vim te trazer dados críticos sobre mistérios no RPG de mesa. As pistas são o que de fato movimentam uma aventura. São as pistas que vão indicar qual que é a direção que os personagens podem seguir para conseguir mais pistas. Se você está preparando a aventura, em vez de improvisar tudo, especialmente as aventuras de investigação, você vai ter uma noção mais ou menos para onde cada pista deve levar, E geralmente isso é feito nas aventuras colocando aquela famosa estrutura das migalhas de pão. Então uma cena tem uma pista que leva para outra, e o grande problema disso é que se uma dessas pistas é perdida ou os personagens não pegam ela, a aventura simplesmente trava naquele momento ali. E isso gera algumas cenas, por exemplo, do mestre ficar pedindo teste que nem precisa para poder tentar dar uma dica para os personagens, para destravar a aventura, ou então colocando a pista na cara dos jogadores de mão beijada para que eles consigam, de fato, saber para onde eles precisam pesquisar para fazer a aventura de fato avançar. E é para evitar essas situações todas que existe a regra das 3 pistas. Foi divulgada e criada pelo Justin Alexander no blog dele, o Alexandrian, e também tem um livro que eu já falei sobre aqui no canal. Link aí na descrição. E essa aqui é a regra das 3 pistas. Para cada conclusão que você quiser que os personagens cheguem, coloque pelo menos 3 pistas ali. Mas por que 3? Por causa de redundância e também porque fica mais profundo. Eles podem até não achar uma pista, ou podem achar uma segunda pista ali e ignorar ela completamente, ou achar uma terceira e interpretar ela diferente. Mas quando essas são combinadas, isso pode corroborar para eles chegarem numa conclusão que é aquela que a aventura pede. No melhor dos mundos, pessoal, eles acham as 3 pistas, e aí uma vai corroborar a outra, já que elas estão indicando para o mesmo lugar. Outra coisa é que se eles estiverem interpretando errado uma dessas pistas aí, descobrir a outra pode tirar as dúvidas deles. E se no pior dos casos eles acharem uma só, ainda assim eles já vão ter uma pista que indica para uma direção, e dali eles podem investigar, onde eles vão achar mais 3 pistas que vão indicar para outra direção. Isso destrava a aventura. Mas mestre, eu posso colocar menos pistas? Olha, eu não indico que você faça isso. Por quê? Porque você vai estar criando pontos de travamento na sua aventura. Se os personagens por algum motivo não pegam aquela pista ali, que é importante, já que ela é a única, a aventura trava, que é o que já estava acontecendo antes de usar essa técnica. E mestre, eu posso colocar mais do que 3 pistas? Não vai ficar fácil demais para eles acharem, não? Com 3 ou mais? Olha, pode até colocar mais do que 3, mas 3 é um número legal, E se você acha que vai ficar fácil demais, você está muito, mas muito errado. Porque na prática, quando você está criando a aventura, a gente sabe as conclusões que aquelas pistas levam. Então pra gente parece fácil demais. Para os jogadores, na prática ali, eles estão tendo que juntar tudo aquilo enquanto presta atenção em muitas outras coisas. E quando você coloca uma pista só, é por isso que causa esse travamento. Porque eles não têm informação suficiente para tomar decisões que são decisões reais, acertadas, com parâmetros. Você pode até colocar mais pistas, isso não vai atrapalhar de fato não, mas 3 é um número legal. Eu uso sempre no mínimo 3, nunca menos do que 3. E aí você pode alternar entre pistas de tipos diferentes. Tipos diferentes? Como assim tipos diferentes de pista? Olha, basicamente tem 2 tipos de pistas diferentes. Tem as indicações, que são pistas que levam e indicam para um lugar diferente, como uma outra localização, um outro lugar, onde os personagens podem encontrar mais pistas. O segundo tipo são as evidências, que são pistas que te ajudam a entender melhor o mistério que está ali por trás. Por exemplo, quem que é a criatura que cometeu aquele assassinato, Vou dar um exemplo para vocês. Imagina que os personagens estão investigando ali um assassinato que aconteceu. No corpo de uma vítima, eles descobrem uma carta. E essa carta ali tem um selo de uma loja, provavelmente onde o morto esteve. Vocês percebem que essa carta com esse selo é uma indicação, pois ela indica um local a ser pesquisado, a ser investigado. Agora, eles podem ler essa carta e descobrir que aquela caligrafia ali tem características muito ligadas aos elfos, talvez. Isso aí já é uma evidência. Ela explica um pouco o mistério de que talvez um elfo esteja envolvido nesse assassinato. Tá bom, mas e se mesmo assim eles não pegarem nenhuma das 3 pistas e travar a aventura? Porque eu conheço meus jogadores, eles vão travar tudo. Aí você vai usar uma técnica chamada pista proativa, que é basicamente uma cena ou algo que pode acontecer com os personagens, E que isso que vai acontecer tem pistas envolvidas ali. Para dar um exemplo, imagina que eles estão investigando crimes numa cidade que estão sendo mandados ali por um tal chefão mafioso. Esse cara pode descobrir que tem personagens xeretando nas coisas que ele está fazendo. Ele pode mandar alguns capangas ir atrás dos personagens. Quando esse encontro acontecer, se é que ele vai acontecer, ele pode acontecer ou não, depende do que
rolar na aventura, mas imagina que eles estavam travados ali e esse encontro acontece. Nesse mesmo encontro, talvez os capangas tenham 3 pistas que vão indicar para lugares ou terem evidências sobre o mistério que está acontecendo ali. E isso ajuda a destravar a aventura. Agora presta atenção, muita atenção, porque tem um erro muito comum para quem começa a usar a regra das 3 pistas, que é fazer uma espécie de associação lógica usando as 3 pistas. Tipo assim, ó, pista 1, o assassino tem pele verde. Pista 2, o assassino tem os dentes inferiores pontiagudos. E pista 3, o assassino usava roupas tribais. Se você pega essas 3 pistas juntas, igual a gente está fazendo aqui, dá pra gente ter uma associação lógica de que se trata talvez de um orc. Mas essas pistas só funcionam juntas. Separadas, elas podem apontar para coisas completamente diferentes. Então, cada pista ela deve ter as informações completas e independente uma das outras. Ela deve indicar, ter uma indicação mesmo, ou uma evidência direta para uma revelação, para uma conclusão. Agora vamos refazer isso aqui e dar um exemplo melhor do que seriam essas pistas ali. Vou colocar 4. Pista 1. O assassino tem pele verde, dentes pontiagudos e roupas tribais. Pista 2. O assassino veio da Estrada do Norte. Pista 3. O assassino tinha um cheiro forte de mel. Pista 4. O assassino falou para você conferir se está inscrito. Ataque de oportunidade. Muita gente assiste o canal, acompanha, curte as dicas, mas não está inscrito. Então se inscreve e ajuda divulgando esse vídeo para outras pessoas. Você percebeu como as pistas agora, elas têm informações independentes, mas que indicam para uma conclusão diferente que você quer que o personagem chegue? Talvez a conclusão relacionada a essas pistas seria a seguinte: o assassino orc veio do norte, vindo de uma grande colônia de criaturas abelhoides, parecem com abelhas. Você percebe que essa conclusão gerou 3 pistas. Agora aqui vai a dica de ouro. Essa dica aqui é de ouro mesmo. É você inverter a lógica das 3 pistas para você criar aventuras. E quando a gente inverte a lógica, ela fica assim, ó. Se os personagens tiverem acesso a quaisquer 3 pistas, eles vão chegar pelo menos a uma conclusão. É o quê? Entendi, foi nada. Pra que isso vai servir? Ué, serve basicamente para você montar a sua aventura. Basta você fazer uma lista de conclusões ou revelações que você precisa, que levam uma até a outra, e depois você cria 3 pistas para cada uma delas. E aí que é o pulo do gato, você não precisa colocar cada uma numa cena específica, você pode separar em várias localizações e lugares da sua aventura. Não precisa ser na mesma cena. Você pode brincar com isso e montar uma aventura que tem vários caminhos diferentes, que permite que os personagens explorem o mundo, o cenário, cada pista apontando para lugar diferente. Para ficar mais claro de entender, eu estou mostrando aqui uma estrutura, né, que eu compartilho no Obsidian, lá nos arquivos exclusivos dos apoiadores aqui do canal. É basicamente um molde onde você tem um gancho da aventura, e nesse gancho você tem pistas para 3 cenas diferentes. Na cena 1, ou no eixo 1, você vai ter pistas para 3 outras cenas, uma para conclusão, uma para cena 3 e outra para cena 2. Já na cena 2, você vai ter pistas para 3 diferentes. E aqui uma cena ativa ou proativa, que pode vir a acontecer, que tem pistas para 3 outros locais. E pode parecer simples isso aqui, quando a gente olha, mas isso aqui pode gerar uma aventura enorme, onde jogadores podem investigar todos os lugares aqui até chegar a uma conclusão, ou podem ir direto por cada um dos caminhos. Cada vez que você mestrar, vai ser uma conclusão ou um caminho diferente, é muito divertido. E esse é o poder de inverter a regra das 3 pistas. Você pode pausar o vídeo aqui, copiar e fazer, ou pode ter acesso a esse Obsidian aqui também, se tornando apoiador do canal aí. Veja os benefícios aí embaixo, porque aí você consegue editar e tudo mais, esse modelo aqui que eu fiz. Mas logicamente não é necessário, só se você quiser mesmo, tá? Agora, se você viu isso tudo aqui, gostou da ideia, mas quer se aprofundar mais, entender um pouco mais na prática como funciona, eu fiz uma palestra aqui no canal explicando como criar uma aventura usando essa metodologia. É gratuito, completamente. Vou deixar aqui para você assistir, vai lá.